Aleluia, glória a Deus. Queridos, não sei porque eu estou com o refrão de uma música na cabeça. Ela diz assim: o inferno perdeu mais um. Hã? Espera aí, tem algo errado aí no negócio. O inferno perdeu mais um. Está melhorando, mas pode ficar melhor, porque afinal de contas nós somos livres, não é verdade? O inferno perdeu mais um? Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração com vocês hoje. Nós vamos observar alguns personagens bíblicos, tá? Que passaram por algumas dificuldades. Tempestade. Hoje foi engraçado que a hora que cantou alguma coisa ali, a Andréia deu uma cutucada em mim e falou assim: olha lá, ó. Está falando sobre tempestade lá, tá vendo? Tempestades. Quantas vezes nós passamos por tempestades na nossa vida? Quem aqui nunca passou por alguma tempestade? E quando eu digo tempestade, não é uma tempestade necessariamente física. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade familiar, problemas com filhos, problemas com vícios, desemprego, enfim, o que você quiser nominar como tempestade hoje. Procurando na Bíblia, o Senhor me fez lembrar de uma passagem que está no livro de Marcos, capítulo 4, no versículos 35 ao versículo 41, que diz assim: ao anoitecer, disse Jesus a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se d'água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendendo o vento, disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo, ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para mim, esse é um dos versículos mais lindos e intrigantes que existe na Bíblia. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, queridos, os discípulos ali naquele momento, eles estavam passando por uma forte tempestade. E eles estavam falando assim: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Queridos, quando eu li isso, o Senhor me levou para a história de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 14, nos versículos de 9 a 31. Eu quero destacar alguns versículos e algumas coisinhas dele para vocês. No versículo 9 diz que os egípcios perseguiam com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e alcançaram os israelitas no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Ali nós vemos que o faraó persegue os israelitas. Ele persegue com todas as suas forças. Os israelitas achavam que eles estavam sem saídas. Quantas vezes o diabo tentou te derrubar? Quantas vezes o diabo disse para você que dali não haveria saída? Que o seu negócio poderia afundar? Como a Priscila falou aqui, com uma graça tremenda. Quantas vezes você se viu em alguma dificuldade? Você se viu encurralado e você pensou que estava sem saída? Eu me recordo que há um tempo atrás, a Andréia chegou para mim aqui no escritório e falou: olha, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Eu preciso saldar uma conta e até agora não vendeu nada. Naquele momento eu falei para ela assim: vamos orar. Vamos orar. Oramos. Gente, por incrível que pareça,
A hora que ela saiu daquela porta ali, ela já saiu atendendo uma ligação de alguém que queria fazer uma compra. Quando o diabo diz que está acabando, quando o diabo diz que nós estamos ficando encurralados, o Senhor diz, espera lá, a última palavra é minha. Queridos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a permitir que Ele seja Deus na nossa vida. Não que Ele seja apenas um controle remoto de portão. Ali nos versículos 11 e 12, nós vemos que os israelitas viam somente duas alternativas: a escravidão ou a morte. Só que eles se esqueceram que existe outra alternativa, e essa alternativa é aquilo ali, ó, a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos o sacrifício de Jesus e sabemos que Ele está conosco. Mas isso não é porque o Rômulo diz para vocês, é porque a palavra garante, eis que estou convosco até o fim dos dias. Só que no nosso imediatismo, nós queremos as coisas na hora, nós não sabemos esperar, nós não sabemos confiar. No versículo 13, ali de Êxodo 14, Deus diz algo interessante para Moisés. O exército do faraó está perseguindo os judeus, os israelitas. E eles se deparam com à frente o Mar Vermelho e atrás o exército do faraó. E ali o povo começa a reclamar para Moisés. Moisés, não tinha sepultura no Egito para a gente morrer lá? Moisés, por que você trouxe a gente para o deserto? Moisés, por quê? Por quê? Por quê? Quantas vezes a gente não questiona Deus dessa maneira? Deus, por quê? Por quê? Eu me lembro que quando a minha mãe, nós descobrimos que ela tinha um câncer no pulmão, eu orei a Deus e pedi para que o Senhor a curasse. Exatamente 1 ano depois que ela descobriu o câncer, ela veio a falecer. E naquele momento eu pude entender que Deus era Deus em qualquer situação na minha vida, não importasse a tempestade que eu estava passando. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. Então, até aquele momento, a minha mãe era pai, uma mistura de pai com mãe. E queridos, eu posso dizer uma coisa para vocês. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele é tremendo em todos os aspectos, porque quando nós passamos a confiar nele, quando nós passamos a entregar para Ele as nossas tempestades, queridos, Ele acalma o mar. O vento que uiva, que dá medo, que assusta, passa a ser uma brisa. Passa a ser um cicio suave, como diz lá na passagem de Elias na caverna. Queridos, e ali no versículo 13, quando os judeus estavam passando por toda essa situação, Deus fala para Moisés, não temais. Com Deus ao nosso favor, e se nós mantermos o nosso foco nele, queridos, o que nós temos a temer? Qual vai ser a nossa insegurança? Qual vai ser o nosso medo? E o povo estava começando a ver as maravilhas do Senhor, mas ainda não estava acreditando. E ali o Senhor ainda diz, fiquem quietos. A nossa fé deve descansar completamente em Cristo e na sua cruz e em nada mais. E eu fico bobo que hoje há pessoas que correm atrás de horóscopos. Há pessoas que correm atrás, queridos, de saber o que vai acontecer no seu dia. Ela usa a cor que, aquela frasezinha lá está dizendo, a sua cor de sorte hoje é. E nós nos esquecemos, queridos,
que a nossa sorte é Deus. Deus é a nossa herança. Jesus é a nossa herança. E quando nós colocamos o nosso sossego nele, eu quero dizer uma coisa: colocar o nosso sossego em Cristo não é eu me sentar numa cadeira e esperar as coisas acontecerem, tá? É diferente. Eu descansar em Deus e eu me acomodar em Deus. Há uma diferença muito grande. Se eu descanso em Deus, eu tenho a capacidade de colocar na frente dele todo e qualquer problema. E ele vai agir. E ele vai fazer. E vai acontecer. Agora, se eu me acomodo em Deus, vocês querem ver uma coisa muito engraçada? Oração é o quê? É a junção de duas palavrinhas, não é? Orar e ação. Ou seja, não adianta nada, queridos, se eu me acomodar em Deus. Se eu colocar a coisa ali e falar: Senhor, beleza, já entreguei para ti, agora faz, eu não vou mover um músculo. Não é assim. Deus, ele fala para o povo o seguinte, ali no versículo 15, diz assim: por que clamas a mim? Sabem, queridos, naquele momento o clamor do povo a Deus e a Moisés não era um clamor genuíno. Não era um clamor como se o Senhor fosse soberano sobre todas as coisas e fosse realizar aquilo que eles queriam. Mas era aquele clamor. Quem aqui já assistiu aquele desenho do Lip do Rádio? Ó Dinha, ó vida, ó céus, ó azar. Vocês lembram da hienazinha? Fez parte da minha infância, gente. Era muito legal. Faz, irmão, faz tempo. Mas eu garanto aí que tem muito adolescente que já viu esse desenho. Sabem, queridos, muitas vezes nós clamamos ao Senhor desse jeito. Nós clamamos ao Senhor não porque temos a confiança nele. Nós clamamos ao Senhor por quê? UTI. Desculpem a expressão. Última tentativa do indivíduo. Se nada do que eu tentei deu certo, vou tentar Deus. Porque aí, afinal de contas, eu tenho a desculpa. Eu tentei, mas ele não fez, aí eu posso falar. Queridos, Deus é soberano sobre todas as coisas. A palavra diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas para ele ser o nosso galardoador, nós precisamos buscá-lo com uma condição. Qual é essa condição? Tá, duas. Tem mais outra. Uma palavra de duas letrinhas. Alguém falou? Fé. Nós precisamos buscá-lo com fé. Como que Deus vai me ouvir se eu chego para ele já todo derrotado? Pedro, se você for apresentar Jesus para alguém, e você tem uma vida toda derrotada, toda, como diz o pastor Satírio, perfeito, toda moribunda, essa pessoa vai ouvir, vai querer saber do Deus que você quer mostrar para ela? Se você vive mais derrotado do que ela? Queridos, e é muitas vezes dessa maneira que nós queremos mostrar Deus para as pessoas. Eu não estou dizendo para você que você precisa ser um vencedor, uau, que você precisa ser aquele Bill Gates, chega, acaba com tudo, monopoliza o mercado. Não é isso. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa ter sim uma vida de acordo com o propósito do Deus que você serve. Que você precisa ter uma vida que glorifica a Deus. Ficamos doentes? Ficamos doentes. Passamos por lutas? Passamos por lutas. Temos necessidades? Muitas. Mas Deus é vitorioso sobre todas as coisas. E eu preciso aprender a viver essa vitória. Sabem, queridos, aí Deus diz mais para Moisés naquele momento. Ordena o povo que marche. Você marcha para trás? Só se você der meia volta e você marcha para frente de novo. Mas você não vai marchar para trás. Você não vai marchar para a direita, você não vai marchar para a esquerda, você só vai marchar para frente. Diga ao povo que marche para frente,
ande para frente. Muitas vezes, queridos, nós retrocedemos. Nós retrocedemos ante a tantas dificuldades, ante a tantas coisas. E o pior é que muitas vezes, nós ainda colocamos a culpa em Deus. Ah, Deus quis assim. Concordo com vocês, há situações em que é verdade, a vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. Sempre. Mas a palavra diz que nós somos vencedores, não é isso? Então eu prefiro acreditar na palavra do que achar que eu tô sendo derrotado porque essa é a vontade de Deus. Queridos, um outro exemplo que eu quero comentar com vocês é sobre o rei Ezequias e o rei Senaqueribe da Assíria. Eu acredito aqui que todos já ouviram essa passagem, ou pelo menos já cantaram a música algumas vezes. Lembram daquela música da Igreja Batista da Lagoinha? Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Gente, eu cantando eu sou uma negação, eu não vou nem me arriscar. Mas olha só, ela diz assim, no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, ali nos versos 20 e 21, diz assim, então o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Então Ezequias, quando ele acha os livros da lei, quando ele resolve restaurar o templo, quando ele resolve restaurar a espiritualidade, não a religiosidade de Israel, a palavra diz que aquilo era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor. E diz mais, em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer a lei e os mandamentos de Deus, Ezequias buscou o seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Então, a nação de Israel, naquele momento, estava vivendo um tempo ímpar, um tempo de restauração espiritual, um tempo de renovo espiritual. Mas aí o que vem? Vem um abençoado do rei Senaqueribe da Assíria, querendo sitiar Israel, querendo dominar aquela cidade. E aí, não contente com isso, o que ele faz? Ele coloca uma pessoa para falar na língua dos judeus que eles iriam ser conquistados, que eles iriam ser derrotados. Agora imagina você está saindo de um momento, você está passando por um momento de muita restauração espiritual, de grande profundidade espiritual ali. Você está passando por um momento de muita alegria e felicidade. E aí vem um boca aberta e fala assim, haha, isso não vai durar muito não. Você vai ver o que vai acontecer com você logo logo. Queridos, em 2 Reis, capítulos 19, versículos de 10 a 13, diz assim, esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Gente do céu, que maravilha, né? Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente tudo e todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Essa foi a mensagem que Senaqueribe mandou para Ezequias. Agora vocês imaginam a principal cidade ouvindo isso? Jerusalém. Todo mundo lá ouvindo isso na língua deles. É de tremer o joelho, né? Às vezes eu brinco que quando eu estou aqui, se vocês ouvirem um barulho meio esquisito, é o meu joelho fazendo assim um no outro. Ó. Mas você já imaginou? O que é, sabem, muitas vezes o que me assusta não é saber que um dia nós poderemos passar por uma guerra, é estar na iminência de uma guerra. E ali saber que você precisa defender sua família. Você saber que você está na frente de um exército muito mais poderoso do que o seu,
e que a única certeza que você tem ali naquele momento é de que você vai morrer. Mas vocês sabem, Ezequias não se deixou dominar. Quantas vezes nós olhamos uma carta do rei da Síria desse jeito nas nossas vidas? Quantas vezes o patrão chega com uma carta de demissão naquele momento que você menos pode, mais precisa do teu emprego? Ou então, de repente, acontece uma separação no lar. Ou, de repente, você se vê mergulhado em um vício. Ou, de repente, mais trágico ainda, né, Ted? Você recebe a notícia de um médico de que você tem um câncer raro em grau 4, em estágio 4. Estágio 4 é estágio terminal. E aí, eu me lembro, queridos, que quando, uma das últimas vezes que eu fui com a minha mãe ao médico, o médico olhou os exames dela, depois que ela havia acabado de fazer a quimioterapia, algumas sessões de quimioterapia, na verdade. O médico olhou assim para os exames, olhou para minha mãe, olhou para a tela do computador, olhou para os exames. Então, dona Maria, nós vamos precisar entrar com a rádio. Aquilo ali, gente do céu. Alguém aqui já tomou um banho de água gelada no inverno? Eu me senti daquele jeito. Sabem, queridos, mas no meio disso tudo eu aprendi uma coisa. Ezequias, quando ele ouve essa declaração, quando ele lê essa declaração do rei Senaqueribe, sabe o que ele faz? Ali nos versículos 14 a 19, diz assim: depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, ele foi para o seu quarto chorar. Não, ele não foi fazer isso. Ele subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. E sabem, Ezequias fez essa oração na presença do Senhor, dizendo assim: ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos na terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. Sabem, queridos, em meio a tantas dificuldades, muitas vezes nós temos o costume de nos escondermos. Às vezes nós temos o costume de murmurar. Nós temos o costume de reclamar, de maldizer, de falar mal. Mas sabem, queridos, Ezequias, ele subiu no templo e apresentou o problema dele para o Senhor. Ele sabia que o exército do rei Senaqueribe era muito maior do que o de Israel. E ele não se deixou vencer por isso. Ele não se deixou derrotar por isso. Ele foi lá, estendeu e falou: Senhor, ouve. Senhor, lê. O que aquele rei disse, ele não disse da gente, porque a gente sabe que nós não somos nada. Mas ele disse do Senhor, do Altíssimo, do Deus Eterno, do Deus Todo-Poderoso. E aí, queridos, Deus usa o profeta Isaías, ali nos versículos de 20 a 34, onde diz assim: então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração. O Senhor ouve com alegria as nossas orações. Ele tem prazer em ouvir as nossas súplicas, não a nossa murmuração. É diferente. Porque a palavra diz que nós devemos fazer conhecidas do Senhor todos os nossos pedidos com ações de graças e súplicas. Nós precisamos sim suplicar ao Senhor. A respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E o Senhor proferiu esta palavra contra ele: a filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou?
Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. É isso que muitas vezes, queridos, acontece quando alguém quer nos derrotar, quando alguém quer nos afrontar. É claro que você também não pode dar brecha, é claro que você também não pode dar direito legal para o diabo tocar na tua vida. Mas se você está em integridade diante do Senhor, queridos, quando alguém se levanta contra você, nós não precisamos ter medo, porque é o Espírito Santo que está conosco. E queridos, aí o mar se abre, a tempestade se acalma, o rei Senaqueribe, daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer com ele, é algo tremendo. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha, não marcharão com escudos fora de suas portas, nem construirão rampas de terra contra os seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio, não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa do meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Sabem o que aconteceu naquela noite? 185 mil homens do exército da Síria foram mortos pelo Senhor. Nenhum israelita precisou levantar a espada, arquear um arco, disparar uma flecha, porque o Senhor lutou a batalha. E sabe o que aconteceu com Senaqueribe quando ele voltou? Um dos comandantes dele estava planejando já tomar o trono, achou uma hora legal lá, acabou assassinando ele e tomando o poder. Como diz aquele ditado que a gente às vezes ouve, né? Mexe com quem está quieto. Queridos, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. É um Deus que entrega povos, que move céus e terra por mim. É um Deus que me ama. É um Deus que me protege. É um Deus que quer habitar dentro do meu coração através do seu Espírito Santo. Você entende a grandeza disso? Você é templo do Espírito Santo. O que o rei Ezequias precisou fazer de entrar no templo e ler aquela carta, nós não precisamos. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E ele nos transforma numa carta aberta, lida por todos. Somos o bom perfume de Cristo, mesmo passando por tempestades, mesmo tendo medos, inseguranças. Salmo 42:11 diz assim, eu amo muito esse versículo, porque ele diz assim: por que está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Sabem, queridos, quantas vezes nós ficamos abatidos, desanimados, sem direção? Tanta coisa hoje no mundo nos aflige. Quem aqui não ficou preocupado com a Covid? Quem aqui, de repente, não tem um filho ou uma filha que se viu numa situação de precisar sair correndo para o médico porque estava passando mal? Queridos, quem aqui não passa por uma ou outra tempestade durante os seus dias? Quem aqui, às vezes, chega numa segunda-feira, tem aquela pilha de boleto para pagar, né, Andréia? Confiando no Senhor. Quem aqui não tem um irmão, um primo, um tio, um pai, uma mãe, que passa por algum problema sério de vícios? Queridos, eu tinha na verdade um parente, onde a mãe morreu de desgosto de ver o pai se entregar ao alcoolismo e os 4 filhos morrerem com o mesmo problema. Queridos, nós precisamos aprender a colocar as nossas esperanças no Senhor, colocar nossa fé, não permitir que o diabo venha dizer qualquer coisa para as nossas vidas e nós
como bons e obedientes, nos encolhamos, aceitando que tudo o que ele diz é verdade, quando não é. Por que está abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, confie em Deus, porque eu ainda o louvarei. Queridos, um outro exemplo que eu queria compartilhar com vocês é um exemplo que o pastor Zé pregou hoje de manhã, no Café dos Homens. Ele falou sobre Davi e Ziclag. Davi, ele estava saindo para uma batalha no meio do exército filisteu, ele ia ajudar o exército filisteu, que ele estava fugindo. Ele estava se escondendo lá. Só que aí um dos comandantes falou assim, opa, pera lá, Davi lutando com a gente, isso não vai dar bom. Vamos fazer o seguinte, vamos dispensar ele educadamente, dizer que a gente tem muito homem, que não precisa, aquela coisa toda, e vamos dispensar ele, porque senão lá na frente pode dar ruim para nós, né? Todo mundo concordou, foram falar para Davi, ele concordou e ele estava voltando para casa. E ele viu a cidade que ele habitava, com ele e os seus homens habitavam. Ziclag era o nome da cidade. Ziclag em hebraico quer dizer serpente ou serpente. O sentido de Ziclag é ondulada. Esse é o sentido da palavra Ziclag. E quando Davi chega lá, Davi vê a cidade toda incendiada, toda queimada. Não tinha ninguém dentro da cidade. O povo que atacou ali aquela cidade não matou ninguém, mas levaram todos como cativos. E aí, a hora que eles chegam, vem aquilo, vocês imaginam, né? 600 cara, experimentado em batalha, tudo guerreiro. Eu acredito que tudo meio guarda-roupa, assim, tipo meio Ricardo para cima. Davi, 1,60 m, ruivinho, guerreiro, mas 1,60 m, ruivinho, vai vendo. Vocês já imaginaram 600 cabras olhando para ele, falando assim, Davi, eu quero te pegar. Davi, cadê minha família, Davi? Davi, cadê meus filhos? Nesse momento, a palavra diz que Davi ele havia ficado aflito. Quantas vezes te acusaram injustamente? Quantas vezes disseram que você fez coisas e você não fez? Ou quantas vezes entenderam errado aquilo que você fez? Davi estava se vendo dessa maneira agora. Com 600 pessoas querendo fazer ele picadinho. Ali no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos 6 e 8, diz assim: Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido os filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Queridos, quando a tempestade vem, onde nós nos refugiamos? Quando a dificuldade vem, em quem nós procuramos apoio? Será que nós temos procurado apoio no lugar certo? O que tem sido o seu apoio no meio da luta? Queridos, eu aprendi há algum tempo atrás que enquanto Jesus for a minha sustentação, quem aqui já viu, ou já ouviu falar, ou já viu em algum noticiário de TV, uma ressaca? Ressaca é um fenômeno que acontece nas cidades litorâneas, onde o mar ele fica bravo e ali ele começa a produzir ondas de 5, 6, 8 metros. E elas invadem a praia com uma violência tão grande que aquilo é capaz de causar muito estrago. E eu me imagino um pequeno barquinho ancorado em Jesus Cristo no meio dessa ressaca. A onda vem e bate, mas não dá nada não, Jesus está aqui, eu estou ancorado nele. A força vem e quer me carregar.
A corda quer arrebentar. É engraçado que a corda, quando ela está bem esticada, ela faz um barulho esquisito. Ela faz um barulho engraçado. E aquilo vem. E a onda vem, o mar bate com ímpeto. Mas ali, naquele momento, o meu cais, o meu porto seguro, o meu ancoradouro é Jesus Cristo. Davi perguntou ao Senhor no versículo 8: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Queridos, em todos esses exemplos que eu citei até agora, vocês perceberam que todos buscaram ao Senhor? Não importa qual fosse a dificuldade, todos buscaram ao Senhor. E tiveram a resposta para as suas dúvidas. E tiveram a resposta para as suas lutas. E tiveram seu consolo em tempo oportuno. Um pouco antes de Davi orar ao Senhor, ele pede para um dos comandados dele ir buscar o sacerdote com a estola sacerdotal. Aquela estola sacerdotal simbolizava ali a presença de um intermediário de Deus ali naquele lugar. E é engraçado que agora eu preciso falar uma coisa. Sabe, queridos, hoje de manhã no curso de Homem ao Máximo eu comentei com a galera que estava ali. É engraçado como muitas vezes nós temos coragem de quando chegamos em uma esquina. Aqui nessa esquina eu acredito que deve ter uma placa de preferencial. Nós temos a coragem de parar ali. E a placa não nos diz nada, não é verdade? Ou em qualquer outro lugar. Mas quando o pastor, ou um líder de célula, ou alguém que está interessado, que ora pela nossa vida, que jejua pela nossa vida, que busca o nosso melhor, fala assim: ó, não entra nesse caminho, não vai dar bom para você. O que a gente faz? Capaz, a vida é minha. Sabem, quantos adolescentes, às vezes, os líderes de célula, ou até mesmo o pastor Felipe, chega e fala: ó, não vai por aqui, isso não é legal. Queridos, nós não sabemos ser submissos a autoridades. Pastor Udo, quantos casais o senhor já aconselhou e falou: não façam mais isso? No dia seguinte eles estavam fazendo. Sabem, queridos, isso é muito sério, isso mostra quem realmente nós somos. Porque nós temos coragem de obedecer uma placa que não faz nada por nós. Nada mesmo. Ela está ali porque é uma lei de trânsito e essa lei obriga ela a estar ali. Mas quando uma pessoa ora pela nossa vida, jejua pela nossa vida, sabe, principalmente quando você liga para ele 2 horas da madrugada: pastor, estou passando por um perrengue, o senhor pode me ajudar? E de repente, meia hora depois, ele está na sua casa. E te dá um conselho, e muitas vezes você não ouve aquele conselho, você não quer nem saber do que ele está te falando. Qual é o nosso respeito pela presença de Deus no nosso meio? Sabem, queridos, é muito interessante, porque muitas vezes a gente reclama. Nós reclamamos que dói tudo. Uma vez, a pastora Ruth me ensinou uma lição muito valiosa. Pastora, eu vou falar isso com a liberdade da senhora. Eu havia faltado num culto domingo. Ela chegou ali na sala do Rogate e perguntou: Rômulo, você não veio no culto ontem, está tudo bem? Eu falei: pastora, eu estava muito cansado, não dava para vir no culto ontem. Ela falou assim: nossa, irmão, mas hoje você está aqui trabalhando. Aquilo para mim foi algo muito significativo. E é uma grande verdade. Nós não sacrificamos o nosso trabalho por estar doentes, mas nós sacrificamos um culto a Deus porque estamos cansados.
Nós não queremos vir para o culto. E aqui, a gente fica em torno de 40, 50 minutos sentado, e aí uns 45 minutos em pé, louvando, adorando, dançando. Alguns são mais quadradões, mais duros, né? Tipo eu. Mas, queridos, nós não fazemos nada. Mas se for para ficar em casa, maravilha. E naquele dia, eu entendi uma coisa, amados. Eu entendi que se eu for ficar em casa, cansado, eu vou vir para cá entregar o meu culto a Deus. Eu vou vir para cá louvar e adorar. Sabe por quê? Cansado por cansado, aqui o Senhor vai renovar as minhas forças. Não é isso que a palavra diz? Que Ele renova as forças daqueles que estão? Exato. Só que muitas vezes a gente quer ficar cansado em casa, em cima do sofá, assistindo. O que passa agora no domingo à tarde? Sabem, queridos, é isso. E depois, queridos, da hora que a dificuldade bater, não adianta a gente querer chegar aqui e falar, pastor, resolve meu problema. Não vai dar certo. Porque você não fez o básico. Oração, dependência, submissão, busca. E é engraçado, gente, que vamos falar a verdade. Muitas vezes a gente passa dia maratonando série, não é verdade? Nada contra a Netflix, tá? Nada contra mesmo. Mas eu acho que você tem que saber valorizar aquilo que te é importante. Não digo para vocês que eu não assisto série. Assisto. Só que eu aprendi a procurar séries que não tem pornografia. Eu aprendi a procurar séries que não são de terror. Existe? Existe. Só que nós precisamos saber o que é importante para a nossa vida. O pastor Satírio, uma vez, ele falou algo que é muito gravado isso no meu coração. Nós damos importância porque é importante. Não é verdade? Quem aqui trabalha ali na Lar ou na Seara? Tem algumas pessoas. O que acontece se vocês perderem um dia de trabalho? Não perde sexta? Não perde um monte de coisa? Fora o desconto financeiro, que automaticamente você perde 2 dias. Desconto semanal, descanso semanal remunerado. Agora, por que com Deus a gente não age dessa maneira? Muitas vezes a gente vai trabalhar doente. Gente, quando eu digo doente, é doente mesmo. Porque sabe que se for no médico, a firma pode não aceitar o atestado. Mas por que para Deus a gente entrega as migalhas que sobram? Queridos, eu quero trazer para nós essa noite uma reflexão. Não pensem vocês que porque eu estou aqui falando isso para vocês, o Senhor não cata na minha orelha, Ele cata. Só que sabem qual é a alegria disso tudo? Como o Senhor nos criou, Ele sabe exatamente como tratar com cada um de nós. E queridos, o Senhor trata com uma maravilha, com uma leveza, com algo tão tremendo nas nossas vidas, essas coisas. A única coisa que você precisa fazer é permitir que Ele cuide de você. Queridos, já deu os 45 minutos. Haha, aprendi. Eu tenho um problema meio sério, que eu não consigo me focar naquele relógio e olhar aqui. Então, aqui já fez o serviço, beleza. Queridos, daqui a pouquinho eu estou terminando, eu estou seguindo para a conclusão. Não, esse agora não foi meu não, tá? A vitória espiritual precisa ser nossa antes que venha a vitória material ou financeira.
Queridos, muitas vezes nós queremos ter vitória sem passar pelas lutas. Só que não existe vitória sem luta. Requisito básico, 2 mais 2, matemático. E nós queremos vencer sem Deus. Não dá. Queridos, fique de pé. Eu queria pedir para o grupo de louvor, se fosse possível, cantar aquela música, Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és. Eu acredito que essa música, ela resume tudo o que eu falei agora. E enquanto eles estão se preparando, enquanto eles vão ministrar esse louvor nos nossos corações, eu quero fazer 2 perguntas. A primeira, há alguém aqui ainda em nosso meio que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador em sua vida? Se tiver, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você não precisa ter vergonha, porque isso um dia eu fiz, a pessoa que está do seu lado fez, o pastor Satírio e a pastora Ruth fizeram. Qual é a importância disso? Você saber quem, a partir de hoje, vai ser seu Senhor e Salvador. Então, se há alguém, dê um passo de fé, seja ousado. Não temos ninguém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria pedir para que uma líder tivesse orando com a Adriana. E desse lado aqui, eu quero que você, que talvez tenha se sentido sozinho, desamparado, perdido, que você talvez está no meio de uma tempestade muito grande, e você não sabe o que fazer, você não sabe que decisão tomar, você tem se sentido esgotado. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Venha, esse é o momento. Não se preocupe de você estar aqui na frente. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Não caia num erro que eu caí muitas vezes. Venha, sabe por quê? Porque o Senhor tem algo tremendo para fazer na tua vida hoje. Venha, porque o Senhor, Ele quer te dar vitória. Venha, porque o Senhor quer te fazer vencer em meio à tempestade. Venha, porque você é do Senhor, amém? Por almas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está.
teu nome, tu és santo, tu és digno de todo louvor e toda adoração. Tu és tremendo, Pai, tu és imutável, tu és o mesmo ontem, hoje, será amanhã. Papai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora venha nos inundar, venha nos tomar, Senhor. Renova, Senhor, renova-nos, Senhor, renova o teu Espírito Santo em nossas vidas. Faz, Senhor, faz o teu mover, cura-nos, Pai, restaura-nos, em nome de Jesus, Senhor. Proclamamos poderoso é, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo possa, em nome de Jesus, te dar certeza das vitórias, porque quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Queridos, a tempestade pode se levantar, o mar pode ficar revolto, o vento pode bradar, o barco não afunda. Só com Ele podemos chegar em segurança a outra margem, amém? Olha lá, o inferno perdeu mais um? Não, gente, mais forte, melhor. O inferno perdeu mais um? Aleluia!